Que as palavras do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos no sacerdócio, querido diácono, irmãos e irmãs, querida comunidade Coração Fiel. No Evangelho de hoje, ouvimos algo que parece o prenúncio de surpreendentes manifestações do Espírito Santo na igreja. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. É assim que temos visto nos últimos tempos na Igreja Católica, com o surgimento de tantas expressões carismáticas, que são exatamente isso, sementes que crescem e não se sabe como isso acontece. As novas comunidades. Isso se aplica, portanto, à comunidade Coração Fiel. Irmãos, há 2 décadas, um pequeno grupo decidiu responder a um chamado que ainda nem compreendiam perfeitamente o que era. Nós éramos um pequenino grupo, éramos 5 apenas. Um grupinho que parecia uma semente, porém uma semente cheia de interrogações. O que é isso? Alguns perguntaram. Como é que eles vão sobreviver? Alguns questionaram. Por que eles resolveram viver assim? Alguns sussurravam baixinho para a gente não ouvir. Mesmo com os modelos já existentes no Brasil, o Brasil já tinha várias novas comunidades, esse nosso pequeno grupo, essa mísera semente, suscitou o encanto para alguns e o incômodo para outros, até hoje. Ao chegarmos aqui em Rialma, não imaginávamos que nós estávamos realizando um sonho do coração de Jesus. O sonho que o coração de Jesus desejou para o mundo. E ao longo do tempo foi se tornando mais e mais claro que nós estávamos aqui atraídos pelo Sagrado Coração. Ele nos seduziu, Ele nos conduziu. Fomos e temos sido provados, de todas as maneiras. Alguns chegaram e não permaneceram. Outros tentaram fugir e acabaram regressando, qual filho pródigo, para o abraço do pai. Mas a verdade é que, como ouvimos na primeira leitura, nós não somos desertores para a perdição. Somos homens de fé, homens da fé para a salvação da alma. A nossa primeira celebração de compromisso foi na nossa matriz aqui em Rialma. A primeira consagração aconteceu na matriz de Rialma. Não existia essa realidade aqui. E depois, a cada ano, nós renovávamos essa consagração, esse compromisso. Mas hoje, 20 anos depois da primeira consagração, nós estamos renovando nosso compromisso de pertença com uma maturidade diferente. E eu explico. Ano após ano, fomos enxergando, nós, comunidade, fomos enxergando que o Sagrado Coração de Jesus queria manifestar o seu amor, a sua predileção por cada um de nós, com as nossas próprias características. Admitimos. Depois de 20 anos, nós, comunidade de Coração Fiel, admitimos que à medida que as portas foram se abrindo, o próprio Deus se encarregou de nos convencer aquilo que ouvimos também na primeira leitura de hoje. Versículo 36. De fato,
precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Ele prometeu. Mas o que foi que Ele prometeu para nós, comunidade Coração Fiel? Quando viemos para cá, eu falei para os meninos assim: eu não posso prometer nada para vocês. O sol durante o dia e a lua durante a noite. Nada mais do que isso. Foi Deus que fez promessas para nós. E quais foram essas promessas? Deus, o coração de Jesus disse para nós: você que se sente cansado e tíbio, eu te prometo descanso e fervor. Ele olhou para os casais e disse assim: eu prometo bênção às tuas famílias. Olhou para os solteiros e disse assim: eu prometo todas as graças necessárias ao seu estado. Olhou para mim como padre, como olha hoje para cada um dos padres que estão aqui, e prometeu: eu te darei o poder de tocar os corações mais endurecidos. Quero convidar os padres a fazer essa experiência que eu fiz ao longo desse tempo. Nós queremos ter nosso primeiro grupo de padres fiéis oblatos, para experimentar ao longo do ano uma aproximação com o Sagrado Coração de Jesus e comprovar essa promessa que atinge a nossa missão, o nosso trabalho, o nosso compromisso ministerial com a igreja. Em cada renovação de compromisso, nós bebemos um pouco mais dessa água que brota do Sagrado Coração de Jesus. Como não corresponder a esse chamado? Jamais entenderemos o alcance e a reverberação de cada renovação do compromisso. Nós vemos os sinais em nossas famílias, em nossa nação, em outras nações do mundo, a própria Igreja Católica. Após 7 anos avaliando, vigiando a nossa comunidade, vendo inclusive os momentos de provação que passamos, num dia como hoje, dia de São João Bosco, há 13 anos atrás, declarou que nós somos uma inspiração de Deus. Eu e todos os missionários somos testemunhas que, apesar das nossas limitações, o que nos sustenta é esse amor irresistível, esse amor irresistível que sentimos pelo Sagrado Coração de Jesus. Ele nos escolheu e protegeu, como ouvimos no Salmo 36, a salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios. E os guarda, porque nele confiaram. Isso é verdade. Meus irmãos, nem com a torre no chão deixamos de ir para a nossa rádio para declarar que Deus é bom. Mesmo mendigando, nunca faltou o necessário para cruzar longas distâncias, seja pelos meios de comunicação, ou seja pelos meios de transporte, para gritar que Deus é fiel. Apesar das despedidas e dos lutos, mesmo sob a perseguição e a doença, nós jamais deixamos de suplicar aos céus, todos os dias: quero querer o que Deus quiser, o que Deus quer. Se alguém perguntar qual é o nosso segredo, vamos apontar com alegria para o coração de Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso segredo não está secreto. O nosso segredo está exposto. O próprio coração de Jesus indica com a mão. A própria igreja nos entrega em cada Eucaristia. Mesmo limitados e diminutos, quem olhar para nós verá que o anel e o tal não são adereços ou amuletos.
são sinais de que estamos revestidos do coração de Jesus, para levá-lo aos 4 cantos da terra, mas começando primeiro na nossa casa. Nossa casa que é peito que abriga corações. Por fora, é fácil ver que nós somos pessoas normais como quaisquer outras, pecadores que não desistem de pedir perdão. Mas quem quiser experimentar o que nós sentimos quando estamos juntos, precisará deixar-se seduzir pelo coração de Jesus. O coração que nos conquistou. Desafio você. É um desafio que eu faço nessa noite para você. Ouse se aproximar e entregar-se ao coração de Jesus. E você também vai sentir vontade de fazer o que estes discípulos e consagrados farão daqui a alguns instantes.